Agora cheguei a um ponto em que sou totalmente agnóstica. Não sigo nenhuma religião em particular. Sabe, mas agora cheguei a um ponto. Eu assisti a um cara no Instagram e esqueci, não consigo lembrar o nome dele. Ele tem muitos seguidores e ele é cristão, tem muitos seguidores. David Harris Jr. sempre compartilha suas postagens. E ele estava falando sobre como na Bíblia diz que vai chegar um tempo em que o mal será considerado bom e o bom será considerado mal. E naquele momento, Josh, eu pensei, é exatamente isso que está acontecendo agora. É exatamente isso que estamos vivendo agora. Eu não sei se é bíblico, não sei o que é, mas tudo se inverteu. O que era para cima virou para baixo, direita virou esquerda e branco virou preto. Quero dizer, é uma realidade invertida que às vezes me faz pensar que eu devo ter adormecido. E sabe, em algum momento, sei lá, tipo em 2016, e a qualquer momento eu vou acordar e dizer, caramba, eu tive o sonho mais louco. Lembra quando o mundo era normal? Você disse que seus pais viram isso em 91. Sinceramente, eu realmente só percebi isso em 2019. Sim, isso está na Bíblia. Isaías 5:20 eu acredito. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Está bem ali no texto, certo? E infelizmente é exatamente onde estamos hoje. Você tem um partido democrata que chama o bem de mal e depois chama o mal de bem. Totalmente ao contrário, completamente invertido. Quero falar sobre esse podcast com Gillian Michaels. Um salve para Gillian Michaels. Esse foi um episódio fantástico. Eu recomendo muito que vocês vão conferir. Tem muita coisa boa nesse episódio. Mas teve um segmento em particular onde basicamente chega um momento em que todos nós temos nosso momento de despertar. Vocês puderam testemunhar o meu momento de despertar. Porque antes de começar essa jornada, eu era democrata, nunca tinha votado nos democratas. Nunca fui uma dessas pessoas que estavam lá fora, protestando, nem era super envolvido com política. Mas se alguém chegasse pra mim e perguntasse: "Ei, você é democrata ou republicano?" Eu teria dito que era democrata. Ok. E vocês acompanharam minha jornada de despertar, ou como eu gosto de chamar, de descobrir a verdade. Mas eu quero mostrar esse trecho. Então vamos assistir. É entre Gillian Michaels e... Poxa, não consigo lembrar o nome desse outro cara. Josh S. Cedar. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Vamos lá. Sabe, reflito profundamente enquanto você fala, pois sempre fui liberal. E o que quero dizer com isso, acho que é muito importante fazer uma distinção. Uma liberal clássica não era como essas progressistas woke que você vê hoje em dia. Não existe nenhum universo em que, sabe, Clinton defendia fronteiras abertas, abortos tardios ou transição de gênero de crianças. Esse partido ficou irreconhecível para mim. Na verdade, falando em Clinton, eu tenho um vídeo da Hillary Clinton. Basicamente, então os partidos, e eu sei que os democratas vão dizer que os republicanos foram para a extrema-direita. E esse é o problema deste país. Não, na verdade é a esquerda que foi longe demais. E é por isso que aquele meme de muitos anos atrás, se vocês se lembram, e acho que Elon Musk também postou, mas havia um meme que basicamente mostrava um indivíduo. Era tipo um bonequinho de palito parado, bem no meio. Centro-esquerda, certo? Centro-esquerda. Estava só um pouquinho do lado esquerdo. E aí tinha tipo 2025, 2015, 2020, 2024 e cada vez aquela pessoa não se movia, mas a escala mudava porque a esquerda tinha ido cada vez mais para a esquerda. Então, quando chegou em 2024, aquela pessoa era considerada alguém da direita, da extrema direita até. Mas só como exemplo, aqui está Hillary Clinton falando sobre imigração. Perceba o que ela está dizendo, porque se você for um democrata de hoje e falar assim, vai ser desafiado nas primárias. Dá uma olhada. O que você acha do novo governo do México? A questão da fronteira, da cerca e também a questão dos 12 milhões de trabalhadores indocumentados que temos aqui nos Estados Unidos. O México é um problema tão importante bem na nossa porta.
As políticas do governo mexicano impulsionam a migração para o norte, cruzando nossa fronteira. Bem rapidamente sobre imigração, não existe uma abordagem sensata, a não ser fazer o que precisamos fazer simultaneamente, sabe? Proteger nossas fronteiras com tecnologia, pessoal, barreiras físicas, se necessário, em alguns lugares. E precisamos ter sanções mais rigorosas para os empregadores e então dar a eles algum caminho para a legalização por mérito que lhes permita continuar trabalhando. Se eles cometeram transgressões de qualquer tipo, obviamente devem ser deportados. Quais são suas opiniões sobre essa novidade? Sim, então ela não só disse isso. Você sabe, nós deveríamos deportar esses indivíduos, alguns desses indivíduos, mas ela disse, construa um muro, coloque uma barreira física. Se você é um democrata hoje e diz isso, vai ser expulso do partido, com certeza, com certeza. Mas era aí que os democratas estavam há 20 anos. Agora nós somos republicanos. Basicamente, exatamente onde está Hillary Clinton. Talvez um pouco mais à direita disso, mas não muito. Não muito. Certo? Não estamos longe. Afirmar que fomos para a extrema-direita é loucura. Vamos voltar a esse trecho. Mas como uma liberal clássica, eu me lembro, Josh, sabe, minha esposa, que é uma conservadora ferrenha, sempre foi assim a vida toda, quando nos conhecemos em 2018... E ela dizia, sabe, você acha que é do Partido da Tolerância? Vocês são os que mais julgam, vocês são os menos tolerantes. E eu achava que ela era louca, eu achava que nós éramos os mocinhos. E eu ficava tipo, como assim? Nós somos os mocinhos, nós somos os mais tolerantes, nós somos, sabe, empáticos. E eu realmente achava de verdade que nós tínhamos a superioridade moral, até que meu mundo inteiro desabou. E eu, sabe sim, a esquerda mudou de forma dramática e rápida, mas eu também fui exposta a tanta hipocrisia da esquerda, como você está dizendo, onde as pessoas eram infantilizadas e transformadas em vítimas. E eu vi isso no meu trabalho, era tipo, não, não, não. Olha, sabe, tudo bem você pesar 130 quilos e estar prestes a morrer de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e câncer. Não se preocupe, isso é lindo, é absolutamente lindo. E foi aí que comecei a perceber pela primeira vez que, se transformarmos essas pessoas em vítimas, elas vão nos amar. Porque estamos validando as preocupações mais profundas e sombrias delas e estamos tirando qualquer responsabilidade que elas possam ter. Mas ao fazer isso, certo? É como se, graças a Deus, eu não precisasse me odiar ou julgar por isso, o que elas também não deveriam. Porém, se as tratam como vítimas, nunca conseguirão assumir responsabilidade. Como você está dizendo, elas nunca serão capazes de se levantar e alcançar qualquer nível que desejem, conseguir qualquer emprego que queiram, serem tão saudáveis quanto quiserem, ter o amor que desejam. Você está absolutamente certa. Quando tiramos delas sua autonomia, elas ficam fundamentalmente escravizadas. Você sempre percebeu isso? Sim, quero dizer, ela está completamente certa. Ela está completamente certa. Eles infantilizam as pessoas. E sabe, eu venho percebendo isso desde que passei a enxergar isso, certo? Honestamente, eu nem sei quanto tempo faz isso agora. O quê? 4 anos? 5 anos? Não importa o tempo que passou. Agora percebo isso. Olhando para trás, me pergunto, como não vi antes? Mas quando você está ali no meio, eu nem sei como descrever, mas você simplesmente não enxerga. Você ouve o que o Partido Democrata diz, e é um monte de coisas bonitas, superficiais e agradáveis. E aí é nisso que você acredita. Você não segue a realidade da situação. Você segue o que eles estão vendendo, o que eles estão te dizendo e como você se sente em relação a isso. Então eu posso atestar por que ainda existem pessoas que estão perdidas no Partido Democrata, porque eu costumava ser uma dessas pessoas. Eu costumava ser uma dessas pessoas. E isso leva... um momento de verdadeira clareza para sair disso. Porque você tem que deixar de lado o que você sente. Você tem que deixar de lado, sabe? Tudo o que você sente que sabe, certo? E realmente se abrir para ouvir algo completamente diferente. E foi exatamente isso que eu fiz, certo? Com isso. E olha onde estamos agora. Honestamente, neste ponto, eu me consideraria ainda mais à direita do que o tio Trump.
O que é um dos motivos pelos quais eu digo que nunca poderia ser presidente. Porque se vocês acham que o Trump é de extrema direita, meu amigo... Se esses democratas acham que o Trump é de extrema direita e você sabe, chamam ele de Hitler e todas essas outras coisas malucas. Tipo, eles não viram nada ainda porque eu sou ainda mais à direita do que ele em várias questões diferentes. Beleza, ele é um cara legal na minha opinião. Um cara muito, muito legal. Mas ver as pessoas tendo esse momento de despertar é algo lindo de se ver. Absolutamente lindo de ver. E ouvir ela dizer, sim, eu tive esse momento com a minha profissão porque Julia Michaels é, pelo que eu sabia dela, uma famosa influenciadora fitness, uma espécie de treinadora. E então, quando ela via essas pessoas que estavam muito acima do peso, com mais de 130 quilos, e a esquerda dizendo para elas, ei, tudo bem você estar acima do peso? Não tem problema, ame o seu corpo. E ela diz, isso na verdade não é bom para elas. Tipo, já foi provado que isso não é bom, mas a esquerda vai continuar alimentando esse tipo de besteira para as pessoas, porque, sinceramente, eu não sinto que a esquerda realmente se importa. E uma das coisas que eu já disse, e vocês provavelmente já me ouviram dizer isso 1000 vezes, a forma como você sabe que a esquerda não se importa é porque eles dizem que se importam. Eu vou repetir isso. A maneira, pelo menos para mim, e vocês podem comentar aí embaixo, me digam o que acham disso. Eu sei que a esquerda não se importa com as pessoas, porque eles dizem que se importam com as pessoas. Porque se você precisa me dizer alguma coisa, isso significa que você não está fazendo. Porque se você, de novo, se você estivesse fazendo, não precisaria me dizer. Eu já saberia. Então você não precisaria falar. Não precisaria dizer esse monte de besteira. Eu simplesmente saberia. Eu sentiria. Certo? Então, para mim, pessoalmente, é assim que eu sei que toda a esquerda... A estrutura da esquerda simplesmente não se importa de verdade com as pessoas. Não se importa. E, sinceramente, isso é visível nos políticos. Quantas vezes você já viu democratas de esquerda mudando de opinião sempre? Lembrem-se, e eu já vou deixar vocês irem. Mas lembrem-se, por um tempo, Gavin Newsom estava sendo apresentado como um candidato moderado. Moderado. Ele deveria ser o democrata moderado que poderia unir a direita e a esquerda. Você traz o centro junto e une a direita e a esquerda porque ele era moderado. Ele não era de extrema esquerda. Mas agora que não é mais vantajoso ser um cara moderado, olha pra ele. Qual é a posição dele agora sobre esses temas? Nós vamos taxar os ricos, pessoal. Nós vamos fazer isso. Temos que fazer isso pela comunidade LGBT. Ele é de extrema esquerda agora. Por quê? Porque não se trata de realmente se importar com as pessoas. Trata-se de dar poder à esquerda. É isso. E só isso, é sobre poder. E ele vai aparecer na frente de uma câmera e dizer, eu não estou concorrendo à presidência. E todos nós sabemos que ele está concorrendo à presidência. Nós já sabíamos disso há anos, o que também é mais um motivo para você não apoiar qualquer tipo de cara assim, que está disposto a mentir na sua cara, mentir descaradamente, quando é claro e óbvio o que ele está fazendo. Ele vai olhar diretamente na sua cara e mentir para você, o que é simplesmente insano. Tipo, só diga, olha, estou pensando nisso, é uma possibilidade. Eu ainda não tomei nenhum tipo de decisão. Ainda tenho muitas outras coisas que preciso fazer, mas isso definitivamente está sendo considerado. É só isso que você precisa dizer. É só isso que você precisa dizer. Tipo, se eu estivesse nessa mesma situação, eu diria algo assim, certo? Está sendo considerado. Eu ainda não tomei uma decisão definitiva sobre isso. E provavelmente não vou tomar por um tempo, porque obviamente tenho outras obrigações que preciso cumprir. Mas está sendo considerado. É uma possibilidade, mas eu não vou tomar nenhuma decisão agora. Vou tomar essa decisão em 1 ano e meio ou 2 anos. Moleza. Mas em vez disso, ele escolheu mentir, o que já diz tudo o que você precisa saber. Então comentem aí embaixo. Me digam o que vocês acham e suas opiniões sobre isso. Mais uma vez, um salve para Gillian Michaels. Qual foi o seu momento de despertar? Ou você sempre esteve desperto e consegue enxergar através da cortina de fumaça da esquerda? Me conte. Fiquem seguros, paz e amor, vou nessa.